Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos aqui direto com mais uma aula, né? Escola Bíblica no Lar. E eu conto com você, de repente não nesse momento, claro, né? Porque essas aulas é para aqueles que estão impossibilitados por algum motivo, né? De ir às suas congregações, né? Alguns que ainda não foram, eu acredito que é uma minoria, mas a proposta é para aqueles que de repente está até desmotivado, né? A procurar a escola bíblica, né? Nas suas congregações. Então, essa proposta é a gente falar da palavra de Deus, né? Juntinhos, para assim crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque nós crescemos em graça exatamente pelo conhecimento, verdade? E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então, a nossa proposta é, em primeiro lugar, né, estarmos assim unidos nesta visão, porque Jesus veio trazer o quê? A unidade. Então vamos estar compartilhando assim, alguns entendimentos sobre partes, né? A cada dia, partes da Bíblia, porque a Bíblia num todo é um grande bolo delicioso, né? E nós vamos assim nos deliciarmos a cada dia, a cada tempo, e por pedacinho, até nós ficar saciado, né, da palavra. Entendeu, meu? Preste atenção. E o título da nossa aula hoje é a oração. Aí você já vai falando, se perguntando aí, mas uma coisa tão simples, né? Sempre falamos de oração, não é verdade? Nós sabemos que devemos orar. Qual é a novidade desta aula? Falar sobre oração. Então, a partir desse momento, vamos estar ligadinhos a anotar, né? Que é aula, então, que você tenha aí um papel, um caderninho, uma caneta, para estar anotando as passagens bíblicas e para poder estar o quê? Depois lembrando de tudo que nós venhamos a falar sobre o assunto específico, tá bom? Então, falamos hoje sobre a oração. Então, para começar, falamos sobre a oração sincera. Por quê? Porque a oração sincera alcança, né? A oração é o elo que nos leva a Deus. E a oração, então, sincera é aquela que nós falamos realmente, né, para Deus. Porque nós, às vezes, percebemos que tem várias orações que não vai o quê? Para cima, né? Fica o quê? Embaixo. Na verdade, a cruz, lembra da cruz? A cruz é assim, né? Então, às vezes a oração não vai para cima, a oração fica para os lados. Por quê? Porque nós às vezes oramos dando recados, né, para os nossos ouvintes, não é verdade? E nós lembramos que a oração verdadeira de Deus foi mandado assim, nós entrarmos para o nosso secreto, porque assim a oração, na verdade, a oração vai o quê? Para aquele que vai solucionar e aquele que já nos sonda, já conhece as nossas causas, não é verdade? Então, vamos falar sobre a oração. Então, preste atenção. Então, a oração sincera quer dizer sincera, né? Sem acréscimos, né? É uma oração sem o que? Hipocrisia, verdade? Sem hipocrisia. Para começar, nós vamos ler Romanos 12,
Romanos 12, versículo do 9 ao 16, para nós passo a passo e entendendo a visão, né, o objetivo da nossa aula. Então, a Romanos 11, versículo 9 até o 16, traz para nós as virtudes recomendadas. Mas, irmãs, estamos falando de oração, verdade. Então, falamos da oração sem o quê? Sem cera, né? Sem o quê? Hipocrisia, a oração sincera, não é verdade? Então, é a oração sincera que nos traz para nós, né? Para todos aqueles que é cristão, verdade? Cristão. Traz para nós as virtudes recomendadas, né? As virtudes recomendadas para um verdadeiro cristão. Então, Romanos 11, versículo 9 diz assim, ó: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Presta atenção. Depois você vai entender porque estamos falando sobre esta passagem. O amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal, né? Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Vai entendendo? Deem sempre preferência o quê? Aos outros. Não é verdade? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Temos que estar sempre buscando a entender, a aprender. Não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o que? A Deus. Vai entendendo? Não servindo ao homem, mas servindo a Deus. Verdade? Com amor. Porque a oração não é um elo para Deus, então nós temos que entender que temos que ter zelo em primeiro lugar em tudo, porque a oração é o elo, é aquilo que nos liga. Então tudo começa pela oração verdadeira, a oração sincera a Deus, porque Ele é Ele que nos sonda, Ele é o autor, né? Ele é o autor das nossas vidas, é o Criador, é o Consolador. Então, vem dele todas as coisas para nós, não é verdade? Então, é a ele que temos que direcionar o zelo da oração sincera. Preste atenção, hein? Então, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes, né? Na esperança, sejam pacientes, na tribulação e perseverança, né? Na oração, sejamos perseverantes. Então, preste atenção. Vou ler de novo o versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o quê? A Deus, né? Temos que entender o que estamos falando. Alegrem-se na esperança, né? Sejam pacientes na tribulação e perseverem o quê? Na oração. Temos que perseverar na oração. Então, vocês viram que no versículo 11 diz que nós temos que ter zelo e fervorosos de espírito, que servindo a Deus. Então, no versículo 12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes, né? Porque às vezes a gente quer as coisas, né, no nosso momento, agora. Mas é no momento de Deus, porque Ele sabe como vai direcionar aquela bênção, aquele desejo, aquela necessidade no momento certo, exato, né? Então, nós temos que entender: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem o quê? Na oração. Mas nós começamos a falar sobre a oração o quê? Sincera. Então, como entender? Poxa, a minha oração não é sincera, irmão? Nós vamos dar um exemplo, né?
que está escrito na Bíblia, para nós entendermos qual é a oração sincera, que está aqui em Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler aqui a partir, Lucas 18, a partir do versículo 9. Versículo 9 que diz assim, ó, presta atenção. Nós temos que entender texto e contexto para alcançarmos, a visão. Mas como estamos falando de oração, vamos falar entendendo, compreendendo não somente textos, mas contextos. O porquê estamos falando da oração sincera. Então, Lucas 18, a partir do versículo 9, diz assim, ó. Depois ele contou uma parábola. Jesus contou uma parábola a alguns que se orgulhavam, presta atenção, se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam as outras pessoas. Entendeu? Então, por que estamos falando da oração sincera? Então, presta atenção. Então, Jesus, ele contou uma parábola. Parábola, sabe o que é parábola? É metáfora, uma comparação. Jesus ali estava ensinando. Entendeu? Presta atenção. A Bíblia tem muitas linguagens de figura, metáfora, entendeu? Símbolos, entendeu? Então, nós temos que entender. Jesus ali estava ensinando, Então, exatamente estamos falando de sermos sinceros, principalmente na oração, verdade? O que eu disse? Que muitas vezes pensa que está orando para cima, mas está orando o quê? Para os lados. Então, depois ele contou uma parábola a alguns que se orgulhavam, das suas boas qualidades e desprezavam as qualidades dos outros, 2 homens, presta atenção, hein? 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu, um religioso, E o outro, um cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: Eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens. Tá orando para o lado, Tá olhando, tá vendo os defeitos dos outros e tudo isso e exaltando, Ele que é santo, ele que é o bambambam, Nós vemos muito isso. Então ele disse, o outro, ele é cobrador de impostos, E então, em pé, o fariseu, ele falava isso. Orava dizendo, eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens. Olha, se é uma oração para ele e para Deus, ele não precisa estar falando do outro. Hoje em dia nós vemos muito isso, Muitas das vezes, algumas vezes, que nós hoje em dia está muito, quem vê na internet, sobre, não somente, não é exatamente orações, mas pregações, Muitas das vezes, em vez de só falar daquilo que foi proposto, que é a luz, a lucidez sobre a palavra, sobre a exegese, a extração da palavra verdadeira, muitos ficam pregando, sempre mostrando o defeito do outro, mostrando que aquele não está falando assim, que é errado, que é isso. Cada um tem que cumprir o seu ministério, cumprir o seu ministério, como Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ali você lê de 1 ao 5, Nós temos que cumprir o nosso ministério, não é ficar olhando o ministério do outro, botando defeito, alertando, mas é bem assim, querendo ser o quê? Querendo ser bambambam, querendo ser o mestre dos mestres. E sabemos que o mestre é Jesus, temos que aprender com ele, Ele foi mestre, não é verdade? Porque hoje nós não vivemos do mediador, Jesus foi o mediador, Não estava nem programado eu falar isso.
Jesus foi o mediador entre a terra e o céu. Mas ali no livro de João, nós vemos que Jesus ele entregou o reino ao Pai. Então hoje nós vivemos no reino eterno, né? Ele entregou. Você vê ali a partir mais ou menos de João 17, ali, a partir do versículo 14 até o 17, por ali, ele fala, eu não quero que os tirem do mundo, porque eles não são do mundo, assim também como eu não sou. Eu quero que os proteja no mundo. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Então, Jesus, sabemos que ele foi o quê? Um mediador, um intercessor entre a terra que somos nós, né? E os altos céus que são o mundo espiritual, o mundo invisível. Entendeu? Me preste atenção. Então, voltando aqui, ele disse, né? Porque não sou como os outros homens, ladrões, olha, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos, ali apontou o outro, né? Como aquele cobrador de impostos. Aí, presta atenção, 12. Ele continuou a falar, jejuo 2 vezes por semana. E dou a Deus o quê? O dízimo de tudo quanto ganho, né? De tudo quanto ganho. Lembre-se que foi escrito por judeus e a palavra é para judeus, né? Esta palavra do tempo do pacto da lei, né? Preste atenção, é bom captar, entender tudo, né? O tempo, quem fala, para quem fala, porque fala. Então, o outro disse assim, mas o cobrador de impostos, que em algumas Bíblias está o publicano, né? Disse assim, ele em pé lá, né? Humilhado, né? Porque o fariseu ficou apontando ele, na verdade, eu não faço assim como aquele cobrador, mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha nem coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava, porém batia no peito e exclamava, ó Deus, tenha misericórdia de mim, né? Tenha misericórdia de mim. Então, um elo, ele ali com Deus, ele tem misericórdia de mim. Ele estava falando do outro, apontando como fariseu, né? Fariseu era soberbo, estava se exaltando, mostrando defeito, né? Então, ele falando, o fariseu ficava, né? Porque eu sou isso, porque eu pago isso, porque eu faço aquilo, eu não sou como fulano, né? Mas o publicano, ele ficou já humilhado, porque acontece muitas das vezes, você se sente humilhado pela palavra, não é de Deus, mas a palavra do homem. E a palavra diz pra gente, maldito o homem que confia no homem, verdade? Então você tem que estar sempre ligado, fazendo como Jesus mandou. Quando orar, olhar, então o quê? Para o seu secreto, não é verdade? Então nós vamos aqui ao livro de Mateus, que traz a oração que Jesus ensinou, né? Que Jesus ensinou, que é em Mateus 6. Mateus 6, nós vamos ler do versículo, aqui do versículo 5, né? Que diz assim, ó, Jesus agora ensina, porque nós vimos ali que o homem, né, ali é um representante, é uma parábola, não podemos esquecer isso. Isso aqui é uma aula, né, que estamos compartilhando, do qual o mestre é Jesus. Então não esquece que é uma parábola. Jesus, o próprio Jesus, estava fazendo uma comparação daquele que se exalta e daquele que verdadeiramente fala com ele, né? O fariseu, que é representado na Bíblia pelo o religioso, porque eu faço isso, que eu faço aquilo outro, né? E representado pelo religioso, que no caso ali era o representante dos judeus, e o publicano, né? Que era o pecador,
né? Que era aquele que era o que? Excluído da aliança. Ele não era aliançado. E ele estava ali, mas ele teve o que? A oração sincera. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Estava falando dele, não estava apontando ninguém, falando do problema de ninguém. Né? Como eu disse, essas pregações, muitas das pregações a gente vê falando do outro, não, porque o fulano, aquele assim que fala isso, que você quer, entendeu? Não importa, eu não quero saber quem prega isso, quem fala aquilo. Se nós somos, né, ministros, ministro é servo. Se nós somos ministros da palavra de Deus, temos que fazer o quê? Fazer jus. Se nós somos servos, temos que servir a verdadeira palavra, não é verdade? Presta atenção. Então Jesus, ele ensinou como orar. Está em Mateus 6, do versículo 5, que diz assim, ó. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Então Jesus está ensinando, não seja como os hipócritas, né? Acabamos de falar do fariseu. Eu sou assim, eu sou assado e tudo, apontando sempre o outro, né? Então Jesus está ensinando, está entendendo o que é a oração, o tema da nossa aula hoje? A oração sincera, sem cera, né? Entendeu? Sem cera, sincera quer dizer sem cera. Então Jesus disse: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos outros, né, nas praças, nos cantos, na praça, para serem o que? Vistos pelos o quê? Pelos outros. Tá entendendo? É Jesus que ensinou. Eu só estou lendo. Entendeu? Preste atenção. Lendo coisas partes da Bíblia que às vezes é esquecido. Ou às vezes falado de formas o quê? Manipuladora. Não é verdade? Então Jesus estava explicando, estava falando, né? Vocês quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam o quê? A sua recompensa. Entendeu? Jesus está falando, né? Como ele falou na parábola do fariseu e publicano. Então, aquele fariseu que estava se exaltando, aqui, ó, Jesus estava falando, ele já recebeu a recompensa dele, né? Porque muitas, quando a gente quer apresentar assim, né, que nós somos os mamães, já estamos ali tendo a nossa recompensa de 15 minutos, de repente, né? Mas já estamos. Então, mas a orar, Jesus ensinando, mas a orar, entre no seu quarto, entendeu? Entre no seu quarto, quer dizer, no seu secreto. Olha como Jesus está ensinando a orar. E como é que nós vemos sendo ensinado, sendo praticado. Entendeu? Então, sempre a palavra de Deus diz que nós precisamos orar sem cessar, né? E a oração sem cessar não é você ficar... Não. A oração sem cessar, a oração é um elo entre nós e Deus. Então, precisamos ter, né, essa comunicação diária com o nosso Deus, né? Porque a oração não é somente o falar, mas é o agir. Não é verdade? Então, aqui diz assim, ó, quando entre no seu quarto e fechada a porta, ore o quê? Ao seu pai. Não está nem falando para você orar e falar com o filho. Preste atenção, é bom a gente compreender detalhes, né? Para a gente chegar o quê? A uma conclusão. Preste atenção. Então, fechada a porta,
ore ao seu pai que está em secreto. Ao seu pai, né? Lembra-se que nós falamos sobre João 17, que Jesus, o Filho, ele entregou o quê? O reino, o quê? Ao Pai. Então aqui, quando ele ensinou a oração, ele já estava ensinando para orar quem? Ao Pai. Não é verdade? Ao Pai do reino, né? O Pai do reino, o reino eterno, porque Jesus era o mediador, né? Foi o mediador da terra, que são os seres humanos, né? Para o reino eterno, né? O reino eterno, do qual só é um rei, né? No reino eterno, não há dois valentes no reino de Deus, né? Preste atenção. Então, quando fecha a sua porta, né? E ore ao seu pai que está o quê? Em secreto, está te ouvindo, está te entendendo, ele já sonda o teu coração, já sabe o que você precisa. Ele só quer que você vá a ele, né? Até o Jesus ensinou, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, né? Que é Mateus 11, 28. E eu que vou vos aliviar, não é verdade? Eu vos aliviarei. Então preste atenção. Então ele diz: e o seu pai que vê em secreto, ele está entendendo, ele vê você no secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições. E o que mais nós vemos? É Jesus que está ensinando. Eu só estou aqui lembrando, né, a passagem para a gente ler, entender, meditar nelas. Medita nelas dia e noite. Não vá para a esquerda, não vá para a direita. Prosseguimos para o alvo, como está em Filipenses 3, a partir do versículo 12. Para a soberana, né? Prosseguimos para a soberana vocação em Cristo, não em religiosidade. Então, disse assim: fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições. Estou olhando Mateus 6. Entendeu, minha? Preste atenção. Não use, orando, não usem de vãs repetições como os gentios, os estrangeiros, né? Porque eles pensam que por muito falar, entendeu? Gentios, os desaliançados. Então, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos, porque eles não conheciam a Deus. Então, eles pensavam que por muito falar, isso os gentios, as pessoas que não eram o quê? Aliançados, não era da aliança, não é verdade? Então, diz assim, ó: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, Jesus falando, o Pai de vocês, sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe, o quê? Pedirem. Antes de pedir, entendeu? Antes de pedir, ele já entende, já sabe o que você precisa, né? Já sabe. Então nós temos que entender, aí sim, ele começou a ensinar, né? E a ensinar a quem? A ensinar ali exatamente os religiosos, né? Os fariseus, porque o fariseu que orou errado, dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então Jesus estava aí ensinando: Deus não é só seu, Deus é nosso. Entende? Então ele estava ensinando. Aí ele diz assim, ó: portanto, ele está falando, então, portanto, vocês orem assim: Pai nosso que está o que nos céus, santificado seja o teu nome. Que santificado, separado, seja o teu nome, né? Venha o teu reino, né? Venha o teu reino, seu reino espiritual, né? Venha o teu reino, aquele que Jesus veio anunciar que estava próximo, né? Já estamos nele, Deus da cruz. Seja feita o quê? A tua vontade, sempre tem que ser feita a vontade de Deus,
em nossas vidas. E Jesus, ele ensinou o quê? Ele ensinou que nós não precisamos orar como os hipócritas. Jesus que falou, né? Em vãs repetições. Não é verdade? Então, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos, né? Ali o publicano, quando ele estava orando, ele falou: Pai, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador, né? Tem misericórdia. Então, nós temos que ter misericórdia, né? Pediu o perdão, ele ali pediu perdão, mas aqui Jesus ensina o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. Né? Agora, o fariseu, quando estava orando, ele estava perdoando o seu irmão? Não, porque ele estava se exaltando, ele falando: eu faço jejum, eu pago o dízimo, eu faço e aconteço. Ele estava apontando, julgando o seu irmão, não é verdade? Então não era oração sincera, que é a proposta da nossa aula hoje, oração sincera, não é verdade? Então, e não nos deixes de cair em tentação. O que é cair em tentação? Nós nos inclinarmos para a carne, porque é a carne que julga, é a carne que se sente melhor que o outro, é a carne que fica priorizando ver o defeito do outro, né? Como eu disse, que às vezes eu vejo muitas pregações aí na internet, que a princípio não está ensinando, né? E às vezes ensina 5 minutos, mas passa às vezes a maioria do tempo falando do outro, que o outro prega errado, que o outro não é assim, que o sistema é assim, porque é assim, que você deixa quem prega, que nem é Deus, ele é com cada um. Não é verdade? E cada um vai receber o quê? A sua recompensa. Não é verdade? Me parece que está em Hebreus 11, versículo 6. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus, ele é o quê? Recompensa, galardoador daqueles que o buscam. De verdade. Né? E se estiver buscando a ele, vai recompensar. Não é verdade? Então nós não precisamos estar vendo o defeito de um, o defeito do outro. Nós temos que buscar a oração que é esse elo para cima, não para os lados. Nós temos que olhar para o alto, né? Me veio agora na mente até o Salmo 121, né? Vamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. O socorro vem de Deus. A nossa alegria também vem de Deus, né? Nosso conforto, né? O conhecimento, tudo vem de Deus, não vem do homem. Tudo vem de Deus. Os nossos dons, né? Está lá em Filipenses 4, versículo 11, ali tudo, né? Os nossos dons para aperfeiçoamento, né? Vem de Deus, é Ele que deu dons. Cada um separou para nos aperfeiçoarmos. O homem que pegou os dons e se intitularam para ser o quê? Fariseu, melhor que o outro. Pegou aqueles dons, né? Dons diz que Deus, ele deu o quê? Dom. E o dom implantou em nós. Mas o homem que pegou os dons e se intitularam para poder fazer uma hierarquia terrena. Preste atenção. Então, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, para sempre. Amém. Então, Jesus, ele ensinou a orar. Ele ensinou para que nós venhamos a ter um elo, né, verdadeiro com ele. Lá me lembrei agora de Isaías 29, 13, que diz assim: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ficam aprendendo maquinalmente uns com outros, como os homens.
Aí Jesus, ele repetiu. Eu não estava na programação, mas eu vou abrir aqui em Marcos, né? Em Marcos 7, que Jesus, ele repetiu isso, né? Ele repetiu aqui em Marcos 7, que ele disse assim, Marcos 7, pois você já anota e vai lá ver que Jesus disse assim, Marcos 7, ora, reuniram-se a Jesus o quê? Os fariseus. Lembra que foram os fariseus? Que, né? O fariseu que estava ali, eu sou isso, que eu faço aquilo e tudo. Estamos sempre falando da oração sincera. É isso? Então uma coisa liga a outra, preste atenção. Então, Jesus estava falando aqui, ó. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, né, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, a tradição era de Deus ou dos anciões? Não, os anciões que eles não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, onde que eles estavam orando? Na praça, né? Esse que Jesus ensinou, né? Não façam grandes repetições como fazem aqueles aqueles que estão nos lugares, que é para o outro ver. Na verdade, Jesus mandou, ensinou e entrar para o seu secreto. Entendeu? Então ele diz assim, ó, dos anciãos não comem sem lavar as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se o quê? Aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para o quê? Para observar, né? Observar uns aos outros. Versículo 5. Interpretaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com o que a tradição dos anciões, porque ali estavam recriminando Jesus, que queria que Jesus ele andasse como o quê? A tradição. O cabeçalho de Marcos 7 diz assim, ó, Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Então a tradição, religiosidade contamina o homem, né? Jesus ensinou isso. Jesus está falando isso. Por isso que ele disse, entre para o seu secreto. Não fala com vãs repetições como os hipócritas. Jesus que estava falando, não é eu que estou falando. Entendeu? Então aqui no versículo 6 de Marcos 7, Jesus diz assim, ó, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo, está lembrando Isaías 29:13, e diz assim, ó, este povo honra-me com os lábios. Quem é este povo? Esse povo fariseu, religioso, esse povo da lei. Esse povo que não estava querendo aprender com Jesus, apenas queria ser religioso. Então ele disse assim, ó, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos do quê? De homens. Então a gente ensina, né? A gente como ser humano, né? Tá muito na moda. Autoajuda, um querendo ensinar o outro, né? É assim, é assado, né? Em vez de se direcionar para a palavra de Deus. Entende? Então ele falou, em vão me adora, em vão. Então muitas das religiosidades, muitas das tradições, dos costumes, né? De dogmas, regras que fazemos religiosamente, são costumes que vão, apenas, não está servindo a Deus, né? Não está servindo a Deus, é apenas religioso,
Está servindo ao homem. É a oração o quê? Assim, ó. Não é para cima. Está entendendo? Entendeu? Então, nós temos que entender, compreender. Agora também, né, uma coisa leva a outra. Eu lembrei de qual é a palavra que diz, né? Mateus, acho que é 23. Mateus, é 23? Não, é Mateus 7. É Mateus 7, que eu estava lembrando de Mateus 23, porque Mateus 23, Jesus também chama aquele povo de hipócrita, né? Mateus 23, quer ver? Eu leio rapidinho aqui para vocês. Mateus 23, ele diz assim, ó. Mateus, achei 22, Mateus 23, versículo 23, se vocês procurarem, diz assim, ó. Jesus diz assim, ó. Mateus 23, Jesus falando ali dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o quê? Os preceitos, o quê? Mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas, porque você está na lei, né? No pacto da lei, né? Devias fazer essas coisas sem o que omitir as outras. Está entendendo que nós não estamos nos baseando naquela oração do fariseu? Eu faço isso, eu pago o dízimo, eu vou ao monte, eu faço, eu aconteço. Entendeu? Então Jesus estava falando. Mas aí quando eu lembro também aqui em Mateus 7, que nem estava hoje mas uma coisa leva a outra, né? Nem estava na programação eu falar. Mas exatamente nós temos que lembrar que em Mateus 7, versículo 21 diz assim, ó, nem todo o que me diz, Jesus falando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? No reino de Deus, o reino que há um só Deus, um só pastor, um só Espírito, um só batismo, né? Então, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Preste atenção, gente, pelo amor de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós não lemos a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Então, que faz a vontade do Pai dos céus. Não é a vontade de fulano e de ciclano. Preste atenção. Olha o versículo 22. Muitos, olha bem, isso são muitos o quê? Religiosos. Olha, preste atenção. Muitos naquele dia, né? Naquele dia, quer dizer, no dia do juízo, não é um juízo que virá, né, de fim de mundo, mas o juízo de cada um de nós, da nossa consciência, na hora de prestar, né? Prestar a Deus, prestar a Deus tudo aquilo, prestar a Deus a confiança que Deus confiou em nós. Então nós temos que prestar serviço, né? Mostrar ali, né, o que foi feito. Como eu estou batendo nessa tecla, se realmente nós estamos ligados a Deus ou só olhando para o irmão, para o defeito do irmão, entende? Querendo ser numa hierarquia sempre melhor, que foi por isso que o homem pegou os dons, eu falei, e se intitularam. Então, muitos naquele dia não... Olha, presta atenção, estou lendo Mateus 7, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Presta atenção. Quem fala isso é líder
é liderado? Quem é que falou isso? Presta atenção, porventura não temos nós profetizado? É a liderança, né? Presta atenção. Em teu nome não expelimos os demônios. Mas o 23, Jesus diz assim, ó, então lhes direi explicitamente, abertamente, eu não vos conheci. Porque eles estão no reino da religiosidade, não no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. Só estou lendo a Bíblia. Só estou fazendo a exegese bíblica, extraindo da Bíblia o que está escrito. Então ele disse, apartai-vos de mim, os que praticam o que? A iniquidade. Entendeu? Nós acabamos de ver Jesus falar, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas. Vocês ficam maquinalmente aprendendo homens com homens em meu nome. Fazem o que vocês querem, o que vocês aprendem um com o outro. Entendeu? Preste atenção. Então, nós para concluirmos esta nossa aula sobre oração, eu quero dizer para vocês que como a origem da oração religiosa, né? Nós acabamos de ver, né, a origem da oração que foi o que nos imposta, mandada por Deus, né, através de Jesus, que nos ensinou como devemos orar, entrar para o nosso secreto. Mas como começou, né, a oração religiosa, né, dos fariseus no nosso tempo? No nosso tempo. Presta atenção. Como que começou? Então eu escrevi assim, ó, para falar das muitos modos de orar, de oração, temos que conhecer o que a raiz religiosa, que começou nos concílios, né? Concílios é reuniões, no tempo que do imperador Constantino. Constantino foi o fundador do cristianismo. Entendeu? Ué, irmão, O Constantino foi o fundador do cristianismo. Eu vou ler aqui, dar uma paradinha e ler para vocês. Aqui, rapidinho, que está em Atos 11. Deixa eu achar aqui, rapidão. Está em Atos 11. Para vocês terem esse entendimento que o cristianismo começou pelo imperador Constantino, né? Lá em Constantinopla. Aí você anota aí, para você ver depois, tá? Hebreus 11, versículo... Vou ler a partir do versículo 23. Tendo, né? Vocês lêem tudo para vocês entenderem. Atos 11, versículo 22. A notícia a respeito deles quem? Dos discípulos, né? Que o livro de Atos é um livro histórico falando sobre todos ali os discípulos, né? Os apóstolos, a história deles. Então, vocês depois lêem todo o contexto, né? Mas eu quero apenas estar falando sobre como começou o cristianismo. Foi através do imperador Constantino, ali em Constantinopla, e ali em Antioquia, eles estavam pregando, os apóstolos, né? Entendeu? Os discípulos são chamados de cristãos e quê? Em Antioquia. Então começou ali o cristianismo, entendeu? Então, a partir dali que começou a ser chamado de cristãos. E veio assim pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que ali era cristão, que depois, né? Isso aí tem que esmiuçar a história. Depois entrou, né? Os protestantes, né? Que são os que vêm a ser evangélicos. E ali teve uma quebrada, mas continuou ali sendo chamado de cristão evangélico, né? A princípio. Mas depois, com um novo entendimento a partir de Martinho Lutero,
e entrou ali os cristãos, né? Luteranos, na verdade, mas aí é uma outra aula. Mas o que eu quero que entenda, que está escrito em Atos 11, como começou, né? O povo ser chamado de cristão. Então você vê ali, versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja católica, entendeu? Da igreja lá deles, do romano. Da igreja que estava o quê? Em Jerusalém, e enviaram o quê? Barnabé até o quê? Antioquia, para saber que história é aquela. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, presta atenção, hein? Alegrou-se e exortava que a todos a que com firmeza de coração permanecem que no Senhor, quer dizer, ele estava falando ali em Cristo, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, né? Já era a igreja guiada pelo Espírito Santo, e de fé. E muita gente se uniu, né? Reunião, concílio, se reuniu, né? Se uniu ao Senhor. Presta atenção, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura o quê? De Paulo. 26. Tendo encontrado a Paulo, levou-o para Antioquia. E por todo o ano, se reuniram, os concílios, né? Se reuniram naquela igreja. E, presta atenção, e ensinaram fielmente, né? A numerosas multidão. Presta atenção. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Então você vai entender aí, quem não sabe, quem sabe bem, quem não sabe vai entender a origem de por que somos cristãos, somos intitulados cristãos. Então começou aí. Então vamos continuar entendendo esta origem do cristão religioso, né? Para entendermos a oração religiosa, entendeu? Presta atenção. Então, temos que conhecer a raiz religiosa que começou nos concílios do templo do imperador Constantino, né? Constantino foi o fundador do cristianismo, zeloso do dia o quê? Do Senhor. Lembra que nós ouvimos, né, falar, domingo é dia do Senhor, verdade? Biblicamente, o dia do Senhor no tempo dos judeus, né, dos hebreus ali, era sábado, não é verdade? O 7º dia, que viviam pelos mandamentos, não é verdade? E no mandamento era o quê? O sábado, o 7º dia, todo mundo sabe disso, né? Presta atenção. Mas como começou ali um direcionamento vamos dizer assim, de um novo né, povo que estava sendo criado ali, além do Mitra, que é esse Jesus criado de 25 de dezembro, né, que fizeram ali, foi também fundado um novo calendário, né, porque vivíamos, né, quando eu falo vivíamos, o ser humano vivia pelo calendário lunar, né? Lunar. Então ali nesse tempo, como é que fala assim, neste renovo de ministério ali que foi criado pelo homem, né? Ali o calendário ficou gregoriano e nesse calendário gregoriano entrou, né? O Jesus de Nazaré, que é o Jesus morto, do qual o 25 de dezembro se comemora o quê? O nascimento de Jesus, que não nasceu em 25 de dezembro, mas o dono, aquele que faz a festa, é um velho, não uma criança, né? Então tem muita coisa por trás disso, mas que não é o caso hoje, é só apenas para entender a origem da oração, entende?
Então, falou ali a partir de Constantino, passou a falar o quê? Domingo é dia do Senhor. Então, hoje se fala como se fosse uma ordenança, né, do céu. Pai nosso que está no céu, faça o que é a vontade, né, de Deus. Mas, vamos entender. Ele foi o fundador do cristianismo, zeloso do dia do Senhor. Ouvimos dizer, domingo é dia do Senhor. E o princípio ir à casa do Senhor. Também ouvimos falar, vamos à casa do Senhor, né? Vamos à casa do Senhor. Porque em Constantino se arribou, começou a se arribar. Depois temos que entender, falar sobre isso. Hoje não é o caso, né? Que falamos sobre apenas oração. Então, Constantino, ele arribou o templo, né? Começou ali a arribar o templo, por isso ele disse, vai à casa do Senhor, domingo é dia do Senhor, porque ele tirou o povo de adorar no sábado, né? E não era o sétimo dia. Então, o primeiro dia, que não era domingo, era o primeiro dia. Então, como disse, no calendário gregoriano, o primeiro dia foi batizado por nome Domingo, por causa também do imperador grego, Domiciliano, né? Que todos ali eram adorador do sol, do deus Solano. Precisamos fazer um vídeo só falando sobre isso, para entender de onde vem a oração religiosa, entendeu? Preste atenção, que nós estamos entendendo a oração de Deus, entrar para o secreto, né? Isso nós compreendemos, está escrito. Né? Não, Jesus falou, não faça como os hipócritas fazendo vãs repetições. Então, continua entendendo. Para compreender, né, essa mudança do sábado para o domingo como dia do Senhor foi feito pelo imperador Constantino, decretado, né, foi o estatuto que veio de 7 de março do ano 321, que ele decretou, ele mudou, né? Para o domingo para o dia do Senhor, entendeu? Foi ele. Presta atenção, hein? Então você presta atenção às vezes que você está obedecendo a quem, entendeu? Então sabíamos que pela palavra, o nosso sétimo dia, o nosso sábado é Cristo. Então não importa qual é o dia, se é segunda, se é quarta, se é domingo, se é sábado. Sabemos que na graça, nesse reino eterno, o nosso sétimo dia, que é o dia do descanso, que o sétimo dia foi feito para isso, para o descanso. Não foi o domingo, foi o sétimo. E o nosso descanso é Cristo hoje, temos que entender. Preste atenção. Entendeu? Preste atenção. Depois da cruz, o nosso descanso não é um dia específico, é Cristo. Entendeu? Preste atenção. Então vamos entender. Então, nós já falamos como é que foi a mudança, o dia do Senhor, né? Então, nós vamos falar agora como foi o princípio de ir à casa, né? A casa do Senhor, no domingo, rezar. Rezar. E depois, pelos protestantes, vem a palavra orar, né? E em alguns outros modos de religiosidade é meditar. Então, quem instituiu foi Constantino, o dia do Senhor, como falamos, e as rezas, ou seja, os credos. Entendeu, menino? Para nós, o princípio foi os credos. Os credos, entendeu? Porque os humildes não tinham acesso. Não é como hoje, que nós temos acesso à Bíblia. Entendeu? Presta atenção. Os humildes não tinham acesso à palavra de Deus, e sim acesso o quê? Os dogmas, as regras que eram impostas por eles. Entendeu? E por isso que os meninos tinham que comprar, trabalhavam-se, os pobres tinham que comprar terreno no céu, entendeu? Viviam na ignorância, porque era o que? Guiado por eles. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Fica aí aprendendo homem com homem, como manipular. Entendeu? Acesso os domingos, regras, crenças que lhe ensinavam, né? Então, eram as crenças, né? Então, muitas vezes não ensinavam, não incitavam o que é a fé, mas viviam de crenças, né? Crenças.
Nossa Senhora disso, santo aquilo, tá, entendeu? Isso é outro vídeo, mas é para que tenha entendimento, a origem da oração religiosa. Então veio os credos, as orações contavam, as orações, os credos contavam as histórias, e era só assim que o povo tinha acesso à palavra. Por isso eram palavras repetidas, né, do cristianismo. Os credos é a oração que é religiosa. Por isso que Jesus depois veio e ensinou, né? Presta atenção, hein? Jesus continuou a ensinar, né? Continuou a ensinar, porque está escrito. Continuou a ensinar como devemos orar. Entendeu? Presta atenção. Então, eu vou apenas, para concluirmos esse nosso entendimento, que eu espero que vocês tenham entendido sobre essa nossa visão da oração sincera, e vejam, ficam revendo, né, a aula assim para poder captar, para a gente entender, né? Muito bom crescer na graça e conhecimento. Então, estamos falando dos credos. Os credos foram o princípio da oração, do entendimento da oração religiosa, das crenças. Então, lá no início, né, que depois poderemos falar depois sobre isso, tinha o credo primitivo, né? Primitivo, ali do tempo de Atos, que Atos não traz a igreja primitiva. Então, os credos primitivos, o credo dos apóstolos, era nos concílios, que eram as reuniões, tinha os credos dos apóstolos, cada povo, cada uns ali tinha o seu credo. Então, é do credo que gerou a oração. Então, o credo de Cesareia, o credo de Niceia, o credo de Niceno, entendeu? O credo de Atanásio. Então, eu mesmo, quando eu era criança, que a minha avó era católica, e a minha avó, ela me ensinava, eu louvo a Deus pela minha avó, Palmira Cândida de Oliveira, que eu fui criada pela minha avó até os 9 anos, e eu ia com ela na igreja católica, a igreja Santo Antônio, do centro de Duque de Caxias, do qual foi lá que ela me batizou, né? Ela me levou, eu fui batizada na igreja católica, lá da igreja Santo Antônio. Então ela ia lá nas missas, né? Nas missas ela comungava, eu lembro de muitas coisas. Eu já falei que tinha ladainha às vezes, porque os grupos, né? Tinha grupos, minha avó já, né? Eu acho que puxei a minha avó, já vivia assim em grupos religiosos e tinha às vezes ladainha nas casas, e lá em casa tinha, acho que era uma vez por mês, na casa da minha avó, tinha ladainha, né? Ladainha era muito bom, eu ficava eufórica no dia da ladainha, né? Feliz da vida, ajudando, arrumando, né? Tinha uns castiçais que minha avó botava assim as flores, arrumava lá a mesa, e tinha os bancos, lá em casa não tinha cadeira, era banco, e tudo, e a gente ia pro mato, eu e as outras crianças buscar flores, né, arrumar, eu ficava feliz. E quando chegava de tardezinha, ia chegando as pessoas, e ali ficava sentado orando, né, com aqueles cordãozinhos, que eu não sei como é que é o nome, ficavam pegando as bolinhas e orando, repetindo, nossa, Pai nosso, tá no céu, salve rainha, mãe de misericórdia, entendeu? Assim, eu amava aquilo, entendeu? E quando antes de dormir e na hora de acordar, tinha que fazer as orações. Eu lembro quando minha avó me ensinava, ela ficava do meu lado assim, na caminha, e a gente ficava de joelhos com a mão postas. Hoje em dia, eu não sei se tem esses ensinamentos por aí em algum lugar, mas eu fui criada assim. E ficava ali com a mão posta, e minha avó ia falando e eu ia repetindo. Era o Pai Nosso, depois tinha negócio de Ave Maria, negócio de Santa Maria também, que eu não me lembro direito. E tinha o credo, que ela falava, que eu lembro, que era o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então tinha vários credos, eu não sei qual que ela falava. Eu acho que o que ela falava era o credo dos apóstolos, que ela falava assim, ó, creio em Deus Pai, onipotente em Jesus Cristo, seu único Filho no Senhor,
que no céu e o Espírito Santo da Virgem Maria, é isso que ela falava, que foi crucificado sob o poder de Pôncio e Pilatos e tudo. Então falamos aqui que os credos, né, assim, contava a história, né, daquilo que tinha acontecido com Jesus. Então dos credos foi gerado, né, dos credos foi gerado as orações. Entendeu? Então nós vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui, e para nós terminarmos com o clássico, né? Que eu creio que é o clássico da oração, foi a oração que Salomão fez a Deus, né? A oração que Salomão fez a Deus, e Deus aí assim respondeu a Salomão. Então nós vamos terminar com a oração de Deus, a oração que Deus respondeu para Salomão, que está em 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome de Deus, pelo meu nome, se humilhar, em primeiro lugar, né? Saber que não é bambambam, não é isso, é aquilo outro, que estamos todos no mesmo patamar, que o cabeça, entendeu? Que é Deus, Ele é soberano, Ele é o mestre, Ele é que nos guia, que é a luz, o luzeiro que nos faz luz no mundo, né? Então diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, corpo, né? Nós somos barro. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, né? Maior é aquele que está em nós, porque escolhi, separei, santifiquei e separei esta casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Presta atenção, hein? Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome eternamente, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Assim diz o Senhor dos Exércitos para mim e para ti. Amém? Preste atenção, hein? Então, até o nosso próximo encontro nas aulas que o Mestre é Jesus. Pai seja convosco.